Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a comemoração dos mortos-vivos, né? Que há pouco tempo ocorreu, em que vê-se a vida como o fim de tudo. E claro, a morte como o fim de tudo. Estou com a... E em cima dessa visão, nós vemos que, eu não sei na verdade qual é a concepção que se passa na mente de algumas pessoas quando dizem que lembra do seu ente querido nesse dia, né? Aí hoje a gente estava fazendo uma reflexão. Muitas dessas pessoas atribuem que o seu ente querido, ele está só na lembrança, né? E é por isso que visita os túmulos, porque ali foi enterrado e ali estão os seus despojos mortais. Aí eu cheguei até a rir. Muitas das vezes, esse ente querido chega ao lado dessa criatura, onde ela mesmo o evoca, né, com o seu sentimento, com a sua lembrança. Não é que, como muitas pessoas dizem, eu vou ficar chamando espírito, é pensar em espírito atrai. Na verdade, isso é uma grande ignorância. Isso, quem fala, é quem não pega o livro para estudar. Porque não é porque nós estamos pensando nos espíritos que nós vamos atrair. Os espíritos estão aqui. Essa é a atmosfera deles. Entendeu? Então, eu vou ficar pensando, muitas das vezes, você não precisa nem pensar para os espíritos ao seu lado. Como disseram os próprios espíritos acadêmicos, que nós temos a assembleia de espíritos nos observando, participando da nossa vida em todos os aspectos. Então não precisa a gente estar pensando nele. Agora, em relação aos nossos entes queridos, a lembrança se faz dos momentos em que eles viveram conosco, do sentimento que tivemos. E claro, ao pensar nele, nós fortalecemos esse laço que já tivemos. E claro, entramos em contato com eles. E eles passam a se comunicar de uma forma mais direta conosco, né? Então, a lembrança dos nossos entes queridos, elas não devem ser só em um único dia. Mesmo porque nós não morremos. Nós largamos o nosso físico e continuamos na mesma vida que tivemos há poucos instantes ou há anos que ocorreu o nosso desencarne. Exemplo disso vários exemplos a ser dados de espíritos, de homens que desencarnaram, e no seu funeral ele estava ao lado dos seus parentes, vendo todo o deslanchar da sua sepultura. E ao terminar aquele acontecimento, ele simplesmente seguiu o seu ente querido até a casa em que ele morava. E ali participar novamente da vida que ele tinha no corpo. Então, como infelizmente criaram ideias, criaram ilusões em cima da morte e muito misticismo, um deles é que nesse dia temos que acender vela do lado de fora, né? Agora essa vela ninguém sabe para que serve, porque pelo que nós sabemos, a vela só serve para iluminar quando falta luz, né? Fora disso, utilidade nenhuma tem para o espírito, mesmo porque as nossas situações elas são morais.
Nossa ação ela é moral, ou seja, pela inteligência que nós agimos. Então isso leva-nos a ver que existe aí criações místicas diante do Espírito, que somos nós. E aí se acende vela, e aí se manda rezar, como se essas ações interferissem na ação do Espírito. O que interfere, na verdade, na ação do Espírito desencarnado é o sentimento e a lembrança. Claro, quem de nós não gostamos de ser lembrado? Todos nós gostamos. Da mesma forma são os espíritos. Os nossos entes queridos, eles gostam de ser lembrados. Principalmente quando a lembrança são lembranças boas, lembranças felizes. Isso o acalenta, o felicita e até o fortalece para ele nos ajudar. Porque ajuda-o a se equilibrar diante das boas lembranças e das boas ações que nós emitimos para eles. Tanto quanto quando nós emitimos sentimento de desespero, de tristeza, de reclamação, de coisas que aconteceram de forma ruim, os espíritos também recebem essas energias, lhe bombardeando. Chega da mesma forma que nós estamos emitindo. Então, a lembrança dos espíritos que conviveram conosco e até dos nossos anjos guardiões, né? Porque vale lembrar que os nossos anjos da guarda, eles também são espíritos que nos protegem. E quando nós pensamos nele, nós atraímos de forma de sintonia esse nosso amigo que Deus permitiu que estivesse ao nosso lado. Não é que ele se afaste de nós, são as nossas ideias, os nossos sentimentos que não condiz com a sua vibração de bondade, porque esses espíritos não são espíritos de uma evolução inferior, são espíritos que já adquiriram uma evolução mais adiantada do que a nossa e que tem mais possibilidade de nos dirigirmos, de nos conduzir. Porque nós não andamos só, nenhum de nós estamos só. Estamos sempre em companhia de espíritos amigos e também das companhias que nós atraímos, seja elas boas ou ruins. Como disseram os espíritos, podemos ter mais de um espírito familiar, mais de um espírito protetor. Isso depende muito da situação que o encarnado terá no seu campo físico. Então, ele necessita de uma quantidade de espíritos protetores maior do que outrem, né? Que diga Jesus, que diga Kardec, não é verdade? E tantos outros homens que aqui estiveram, que tiveram um trabalho árduo no campo da divulgação das verdades, dessa verdade, porque falamos sério, não é brincadeira não. Você ser espírita num campo desse que nós vivemos é um desafio. É um desafio. E não é um desafio bom não, viu? Porque você lidar com mentes, enraizada pelo dogmatismo é muito difícil. Você tem que pedir muita força a Deus, porque não é brincadeira, né? Você lidar com mentes humanas voltadas para o materialismo e o sentimento dogmático, você sofre. Não nos enganemos, não. Você sofre muito, porque é como você estivesse em uma arena. Em uma arena. Então, diga-se de passagem, Jesus sofreu muito. Muito Jesus sofreu. Porque vejamos que a sua visão era eminentemente espiritual. Imagine, em uma sociedade dessa que nós vivemos,
Foram pouquíssimos o que seguiam, os que acreditavam nele, os que o apoiavam. Diga-se de passagem que nem os seus familiares o apoiavam, né? Diga-se de passagem. E é o que acontece até hoje, viu? Não mudou, não. Os primeiros a nos desapontar são os nossos que convivem dentro da nossa casa. Nos desaponta, nos desprestigia, nos desvaloriza. Olha que quantos tempos tem que Jesus esteve aqui? Em matemática? 2012, né? 2012 anos já tem que Jesus esteve aqui. A toda aquela situação que Jesus passou, nós não estamos vivendo? Estamos sim. Estamos vivendo. E olhe que se dizem que estamos em uma sociedade avançada. Estamos não, viu? Não estamos não. Podemos estar avançados a nível de inteligência ainda melhor do que ontem. Mas no que se refere à informação da vida pós-morte, o homem ainda está muito infantil. Tudo que se refere a dogmatismo e às situações físicas, o homem adota. O homem ainda está muito infantil a nível de informação da vida pós-morte. Olhe que anteriormente nós falamos que muitos desses entes queridos dizem amar os seus entes queridos, né? Eu amo fulano, eu amo meu pai, eu amo fulano, eu amo Beltrano. A primeira coisa que demonstra quando essas criaturas se apresentam no sono ou até nas visões é o demônio, não é? Isso aí é arte do demônio. Que nada, meu pai, minha mãe, isso é um demônio que deve estar aí. E aí, manda ir lá para onde o demônio tem a casa, né? E diz que pertence a ele. Quer dizer, isso é amor? Aí me faz lembrar de Maria Madalena. Olhe como se difere o sentimento. Maria Madalena, quando viu Jesus, o seu sentimento era tão nobre por ele, que ao invés dela entrar em desespero, ela se felicitou. Ela entrou numa felicidade tão profunda que ela correu para o abraçá-lo. Ela não queria saber como estava se processando aquilo. Mas o seu sentimento era tão nobre para com Jesus que ela foi o abraçar, assim conta, né, os relatos. E aí Jesus se afastou, dizendo que não tocasse. E aí o que nós vemos são os sentimentos verdadeiros que nós temos para com alguém, quando esse alguém se apresenta diante de nós. Quando nós realmente temos sentimento nobre para com essa criatura, a gente busca querer se aproximar e não chamá-lo de demônio, né? Será que isso é sentimento? Então, daí se vê o quanto nós estamos aquém do que se refere à nossa existencialidade. Estamos muito atrasados, ainda nos rastejamos. Nós não admitimos o melhor. Nós, não é bem o termo, porque na minha vida eu não penso assim. Depois que eu conheci a doutrina espírita, que eu passei a estudar espiritismo, eu tenho uma concepção de visão de vida de outra forma. Muitas pessoas atribuem que eu sou fria, que eu sou orgulhosa, que eu sou arrogante. Infelizmente, a gente lamenta da visão dessas pessoas, porque muitas delas ainda não sabem pesar o que é, na verdade, esse sentimento. Porque você usar a razão nesse meio que nós vivemos é um desafio. É um desafio.
Porque, infelizmente, as pessoas quando veem assim uma certa situação, querem abarcar o mundo com os braços. E muitas das vezes as coisas não dependem só de nós, depende de Deus. Mas é como Marcos ontem falou aqui, muito bem colocado. O Espiritismo, ele nos dá ferramentas para trabalhar. A maior ferramenta que nós temos é a mediunidade, que poucos querem usá-la. Poucos querem usá-la. Nós temos a obrigação de fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa. A lei se encarregará da outra, mas nós temos a nossa obrigação. Quando nós falhamos, melhor, quando nós nos limitando, nós estamos falhando com aquilo que nós nos comprometemos. Então, foi uma colocação muito adequada que Marcos colocou aqui. Nós temos, o Espírita tem ferramenta para trabalhar. Ele não está sabendo usá-la. E para usá-la, ele tem que se instruir. Mesmo porque o Espiritismo, ele não é uma ciência de pouca compreensão e de um achismo. O Espiritismo é uma ciência para ser estudada, tanto sim que nós pegamos os livros dos médios, se vê ali diversas caracteres de médios. O porquê tem essas diversas características de médios? Porque toda essa mediunidade, ela tem utilidade. Não existe essa questão, médio neutro, isso é uma maluquice. Não existe isso. O médio é médio em qualquer lugar, minha gente. Agora, claro, a qualidade desse médio, quem vai dar é ele, mas mediunidade é um atributo dado por Deus. Ele vai manifestar, ela vai manifestar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque os espíritos vão me atacar, porque eu estou ajudando, porque eu estou fazendo. Isso é maluquice. Quando se pensa assim, está na faixa desses espíritos. E claro, se compromete a não fazer aquilo que está se fazendo, que veio se comprometer. Porque se eu fosse pensar que os espíritos me atacam o tempo todo, eu não fazia o bem a ninguém. Eu não fazia o bem a ninguém. Eu sou o tipo de um médico que, se eu olhar para uma pessoa, ela tiver com problemas para mim, eu atraio essa entidade para o meu campo, imediatamente. Olha aí. Não, mas eu não vou ajudar porque o espírito de fulano disse que ia me atacar, os espíritos. Está precisando estudar. Porque o pode sair, sabe o que é? É deixar de fazer o que se comprometeu e entrar no processo obsessivo. Porque isso aí já é uma obsessão. Essa questão já é um processo obsessivo. Que a criatura não está se dando conta de que a faixa que ela se encontra não é do trabalho no bem. Não é do trabalho no bem. Então a gente tem que parar para saber o que nós estamos fazendo. E é por isso que o Espiritismo, ele não está sendo compreendido na sua inteireza. Não se fala dos espíritos, como os espíritos se manifestam, por que eles se manifestam, qual é a utilidade. Os espíritos só se manifestam para fazer o mal? Será que existe espírito mau? Deus criou esses espíritos maus? Qual é a utilidade dos espíritos inferiores se manifestar? E por que os espíritos mais esclarecidos estabelecem normas para que eles se comuniquem com o encarnado? O encarnado tem que se disciplinar, tem que estudar, para que esses espíritos tenham a condição de se comunicar com esse encarnado de forma que os trabalhos tenham uma utilidade maior. Então, nada disso se fala. Porque ainda na nossa sociedade, que é também uma questão cultural, porque não é só os espíritos que fazem, não, gente. E os encarnados? Nós não somos marionete. Deus não permite que o homem só seja marionete de espírito. Deus permite que os espíritos se comuniquem, mas está no livro da codificação. O homem tem o seu livre-arbítrio
para agir ou não de tal ou tal forma. Está no livro da modificação. Então isso mostra que nem tudo é questão dos espíritos, não. O encarnado também aciona essas energias para movimentar em torno de si. E aí, claro, a questão cultural é aquela que o homem já traz essas informações a nível de ideias materialistas e ele não admite que ele seja imortal. E aí acaba contribuindo para a sua própria decadência, porque enquanto o homem se achar uma futura carniça, a sua situação é cada vez mais deprimente. Ele pode desenvolver o intelecto em todos os aspectos, mas esse intelecto não vai livrar ele das questões morais, não vai livrar ele da influência dos espíritos, não vai livrar ele da dor. Porque o porquê a questão é moral? Porque ele muito desenvolveu o intelecto e pouco desenvolveu o senso moral, que é o uso desse intelecto na distinção do bem e do mal. Então ele passa a ver o intelecto como a única bússola de direcionamento para a sua vida, que não é. E muitas das vezes ele desenvolve tanto intelecto que essas ideias pouco servem fora do corpo. Pouco servem. E muitas das vezes até no corpo. Porque na influenciação dos espíritos, as questões físicas, elas não dão diretrizes. As doenças espirituais, as manifestações dos espíritos, as instruções físicas, elas não dão diretrizes para o homem se conduzir, porque lhe falta esse estudo nas questões onde ele é o principal agente espírito. Então, como é que se vai admitir que o homem que desencarna tem a possibilidade de se manifestar? Não há uma crença em cima a respeito. Olhe que povos antigos, criam nos espíritos. Muitas dessas sociedades que ainda existem, eles cultuavam os espíritos com aquelas criaturas sobreviviam e sobrevivem. E o culto a esses espíritos era, no túmulo, a felicidade do desencarne daquele espírito. E hoje, o que nós vemos, criou-se de lá para cá como é que se diz? Uma cultura do morreu, acabou, e essa cultura veio acompanhada de me falou o nome agora, uma arrumação, vamos dizer assim, fúnebre, Dentro dessa arrumação fúnebre, um desespero total, e dali também se desenvolvem os desequilíbrios, porque, claro, muitos desses espíritos, ao ver o seu ente querido sofrendo, eles acabam se aproximando e a situação desse encarnado começa a se agravar por força desse espírito que está sofrendo e pelo sentimento claro que todos nós temos. Não quer ver o seu ente querido sofrer e acaba contribuindo mais ainda para esse ente querido sofrer. E que aí está a obsessão dos próprios espíritos que conviveram com esse encarnado. Por que acontece isso? Porque simplesmente criou-se essa ideia do morreu, acabou. Ou, quando não assim, que os espíritos não voltam. Eles ficam lá, não sei aonde, que criam, e lá eles ficam até o juízo final.
E daí nós vemos essa ideia se propagar e cada vez mais o homem fica à mercê do desespero. Ele não tem nada para se apegar, para se prender, para se acalmar, a não ser o desespero. Quando não assim, né, busca as medicações para se dopar e fica ali à mercê da alienação. Então, tudo isso é informações que faz parte da nossa vida. Nós não podemos viver simplesmente, eu sou espírita e achar que essas informações ela tem que estar no centro espírita. Ou então sair adotando um monte de bobagem, né? Quando não assim, um monte de besteira que não condizem nada com a doutrina espírita, porque fulano não aceita o espiritismo ou não acredita na vida pós-morte. Eu tenho que acreditar no que ele acredita para ser aceita. Eu não penso assim. Eu respeito tudo bem quem pensa, quem acha, mas a minha concepção é outra. Porque, na verdade, aqui na nossa instituição, como outras instituições, a gente vê os espíritos se manifestando em todos os aspectos. Os espíritos chegam aqui falando da mesma forma que viviam no corpo. Mas isso é coisa da mente. Bom, quem diz que é coisa da mente ainda não apresentou uma ideia lógica e precisa de que a coisa da mente vem com característica, vem com personalidade própria, vem com ideias que muitas das vezes o encarnado não sabe, não tem consciência, desconhece a pessoa. Como é que é coisa da mente do encarnado? Mas é o subconsciente dele, que ele deve ter ouvido, e aí gravou. É maluco? Quem é que... Agora, vamos fazer aqui um raciocínio lógico. Que aqui no nosso meio social, a gente vê ninguém se preocupando com o outro, pelo amor de Deus. Se vê. Aí quando acabar que essa sociedade é uma sociedade que estamos evoluindo em quê? As pessoas mal querem saber o que o outro está sentindo. Mal querem saber. O que os espíritos disseram a Kardec, os espíritos, que para uma sociedade ser justa, primeiro ela tem que agir com a justiça. Ela tem a sua estrutura tem que ser baseada na justiça. Nós vemos isso aqui. Em uma sociedade extremamente egoísta, extremamente materialista. Vemos isso? Então é um surto psicótico. Esse surto psicótico agora virou moda, né? Você começou a ter sintomas que não é diagnosticado no físico, é um surto psicótico. A criatura está passando por um distúrbio psíquico. E esse distúrbio psíquico, na verdade, são aqueles que julgam estar mortos. Como dizem, né, que o espiritismo, ele cultua os mortos. O espiritismo não cultua os mortos. O espiritismo busca saber quem nós somos. Porque nós não somos, os mortos somos nós, amanhã. Não é? Pois porque foram, muito bem, senhora, são os mortos que cultuam o espiritismo, porque foram eles que vieram dar a prova da sua imortalidade. Não foi o espiritismo que descobriu os espíritos, foi os espíritos que se apresentaram para o espiritismo. Não foi o espiritismo que descobriu, não. Então, vivem aí colocando nomenclatura que não existe, né? É culto aos mortos, é atração dos mortos. Atrair o quê, pelo amor de Deus? Então, aí o que a gente vê é o seguinte:
já que se cultua os mortos, então não são mortos, são vivos. Não é? E nem existia se é morto. Então, se é morto, então não está morto, ele está vivo. Se está se cultuando ele. Na verdade, tudo é que está precisando desenvolver o raciocínio. Porque ninguém vai cultuar uma coisa que não existe. Ninguém vai falar com aquilo que não existe. Se está se falando, se está cultuando, é porque existe. E aí é que está essa loucura de ideias que a gente vê, e muitas das vezes partem daqueles que seguem o Espiritismo. Seguem o Espiritismo e eu não sei com que ideia fazem, querem banir essa informação. Porque se desde quando não fala de Espiritismo, não fala de Espírito, não fala de obsessão, não fala de comunicabilidade dos Espíritos, e o que é Espiritismo então? Né? É o eu pessoal? Como é que se diz? A busca do eu interior, a busca da paz interior. O Espiritismo não está envolto em nenhuma dessas ideias, até porque Jesus dissera a cada um segundo suas obras. Se a cada um segundo suas obras, isso mostra que a paz é fruto do comportamento, a paz no inferno é fruto do comportamento bom ou ruim de cada um. Então é aí que está. Será que o que Jesus falou foi foi colocação esdrúxula, sem valor? Né? Será que o que ele falou foi sem nenhum valor? Ou nós estamos precisando raciocinar? Porque se é a cada um segundo suas obras, então isso mostra que o homem tem que trabalhar em prol de si mesmo. E o seu maior trabalho é o que constitui as leis morais. Porque não adianta a gente buscar ser doutor de não sei lá das quantas, como é que se diz, doutorado não sei o quê, bacharel não sei lá das quantas. Isso não vai nos livrar dos sofrimentos morais, não nos enganemos. É por isso que muitas das vezes já ouvi algumas pessoas dizer, mas fulano é uma pessoa assim, muito instruída, uma pessoa assim maravilhosa, está passando por essa situação tão difícil. Claro, não é por ele ter valores físicos ou ter adquirido, que isso não vai livrar ele das diversas situações morais, dos erros morais pretérito e até do presente, porque ele é doutor não sei lá das quantas, ou se realizou, é assim que diz, eu me realizei, tenho isso, tenho aquilo, mas isso não tira o homem do seu sofrimento moral. Porque o sofrimento, ele é fruto dos erros. E nós estamos constantemente errando. Então podemos, na verdade, termos adquirido certo desenvolvimento em uma área, seja lá em que aspecto for, mas esse desenvolvimento não banirá os sofrimentos que o homem criou ou está criando. A mesma coisa é quando se diz, fulano é tão inteligente, né? E está passando por essa situação, ele é inteligente, mas a inteligência dele foi um trabalho pessoal dele, se diga-se de passagem, se desenvolveu, mas isso não baniu o seu sofrimento, os seus erros. E nem vai dar a ele a explicação para o que ele está passando, a não ser que ele busque nas questões imortalistas, porque é onde nós vamos encontrar. É onde nós vamos encontrar a resposta para as situações que nós passamos e buscar amenizar ou até nos livrar, porque, como disse mais uma vez, lembrando, assim disse os relatos referentes a Jesus, o amor, eu acredito assim que o amor diminui, né, não acaba. Porque os espíritos disseram a Kardec o seguinte,
Kardec perguntou aos espíritos se a oração tirava do homem o sofrimento. E os espíritos disseram a Kardec que não. O que está determinado tem que ser realizado. Mas, orando, terás força e coragem e ânimo para suportar as suas provações. Olha aí. Então, levamos ao raciocínio. Não é o amor cobre a multidão de pecado, baseando-se nessa instrução dos espíritos. Como a oração não vai tirar os nossos sofrimentos, mas ela vai nos dar força, coragem e ânimo, atrair os espíritos bons para perto de nós, que irá nos ajudar a suportar aquilo que temos que passar. Então, da mesma forma, é a questão que o amor cobre a multidão de pecado. Não acredito dessa forma, eu acredito que alivie, devido ao trabalho, ao empenho que aquele espírito tenha. Ele criou esses meios benéficos para nesse momento ele ser amparado. Porque se o amor cobrisse a multidão de pecado, então a oração também é uma comunicação da criatura para com o seu Criador, não é verdade? É. E por que não tira? Por que não bane, né, essa situação? Pelo menos é isso que está aqui nos livros da codificação. Então, é aquela questão, podemos realmente vir com as nossas dificuldades, até porque não é porque somos espíritas ou que trabalhando como médico não vamos passar por problemas, vamos sim, vivemos no mundo de prova e expiação, e mais uma vez eu repito, erramos constantemente, né? Mas o empenho, a dedicação, o trabalho, o aproveitamento da oportunidade nos leva a passar as nossas provas amparados, né? Amparados, fortalecidos, caindo e levantando, mas passando, né? Pelo menos eu reflito assim. E é assim que acontece na minha vida, na vida de todos nós, né? Nós aqui não vivemos mar de rosas, nós temos as nossas problemáticas, passamos também pelas nossas situações difíceis. E claro, os nossos esforços permitirá um alívio, uma melhora para suportarmos as nossas provações. E aqui a gente